Você falou do negócio de tempo, né? E a gente tem um amigo em comum, Flávio, que diz que se falta de tempo fosse justificativa, todo desocupado teria Isso é verdade. sucesso, e essa não é a realidade, não é? E aí o que Exatamente. você falou me chamou a atenção, porque você falou que quando você estava escrevendo os outros livros, por mais que você já tivesse mais sucesso do que você tinha quando você começou, você ainda tinha uma hipótese de que isso daí poderia te levar até, né, lugares muito mais altos. E você chegou naquele lugar mais alto. Então aquela hipótese se validou. E agora que você chegou, você escreveu um livro. E esse livro, até onde eu sei, ele tem 10 princípios, 10 regras 10 básicas, né? Qual que é a lógica? Quais são essas regras? E para quem está ouvindo, e até para a gente aqui, como que a gente pode usar isso daí para que a gente, na nossa vida, possa, sei lá, ter mais resultado, prospere mais, ganhar mais dinheiro, enfim, não sei qual é o fruto, né, de aplicar essas regras que você colocou no livro, mas quais são elas e qual é o benefício de segui-las? Bom, primeiro é que nenhuma delas está dentro de loja, você não compra. Está tudo dentro de você. Então, esse é o primeiro benefício, que você não tem que comprar em lugar nenhum. É só você ativar. É como se fossem aplicativos que já veio contigo e que você até agora não usou por algum motivo. Uau. Por estar andando com as pessoas erradas, por estar fazendo coisas erradas. Não coisas ruins, mas coisas erradas que não vão te levar ao extraordinário. Por estar jogando no ventilador o seu tempo. Então, são coisas básicas, mas que, se aplicadas, fazem muita diferença. A regra 1, nunca pense em desistir. Porque desistir não pode ser uma opção. Eu nunca avancei. Nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Eu nunca fiz alguma coisa por escolha. Eu sempre fiz foi pela necessidade. Eu não tive a opção de desistir. Era fazer ou fazer. Então a regra 1 para se alcançar o extraordinário é nunca pense em desistir. Nunca pense em desistir. Cara, mas assim, mas dá para fazer isso? Dá para fazer. É mais sob a ótica de nunca desista ou nunca pense em desistir? Porque você já teve vontade de desistir alguma vez na sua vida? Ou de falar assim, putz, cara, eu acho que isso daqui... Você já teve vontade? Mas eu acho que é mais desistir do seu objetivo maior. Por exemplo, Sim. eu não queria ser um fudido. Eu não podia desistir disso. Eu poderia desistir desse emprego que eu acho que não vai me dar futuro e procurar um emprego melhor. Eu acho que o pessoal distorce isso. A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Rick, você me desculpa, eu tô num processo de reeducação alimentar aqui. Fique à Só vontade. pra... Me desculpa. Se precisar de uma água para comer, eu te vendo. Aí é onde eu entro. Primeira coisa sobre a ótica que eu penso, que outras pessoas podem pensar diferente e tá tudo certo, que cada coisa se aplica para cada pessoa. Então, a minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não, isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne, ou comprar qualquer coisa que você quiser. Então, eu comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura, mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé e eu ia passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer para chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil. Eu tô vendo que a alface aqui não cresce. Eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá para eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne. É ter a visão de, tipo assim, onde é mais fácil te levar ao seu objetivo. Não mais fácil, mas é, tipo assim, mais provável, né? É que nem você falou, tipo, pô, puto inverno, você vai ficar vendendo gelinho, tipo, não dá, a né? ideia é olhar pro que dá para fazer, quando der para fazer e executar. Então, olha só que interessante o que o Rick falou, né? Quando eu conversei com um monte de gente bem-sucedida, né, ao longo da minha história, eu sempre perguntei para elas o porquê que elas atingiram sucesso. Cada uma falou uma coisa diferente, mas teve uma coisa que todas falaram. Foi o único termo dito por todas as pessoas que eu conheci que são bilionárias, que são bem-sucedidas, que são milionárias, que são famosas, todas. Elas responderam resiliência.
E as pessoas, elas interpretam resiliência talvez de uma forma errada, com um risco de talvez interpretar esse princípio, essa regra também errada, se você não explicasse. Porque a resiliência para as pessoas é tentar até conseguir. E não é possível você tentar até conseguir, porque às vezes você está de cara para uma parede, você vai ficar tentando seguir reto e você vai dar cabeçada e nunca vai conseguir passar pela parede, a não ser que você tente algo diferente. Então a resiliência que essas pessoas mencionaram para mim, na minha interpretação, é você tentar coisas diferentes até conseguir. E o que você está falando é o seguinte, você nunca deve pensar em desistir do fruto que você quer colher, não é mesmo? Agora, do processo, você pode desistir dele várias vezes, porque o desistir, nesse caso, não é fracassar. O desistir é entender que existe um outro caminho possível. Né? É mudar, mas nunca desistir do seu sonho, né? Do fruto que você quer colher. Do propósito. Eu falo que na vida nós temos que ser igual à água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. Olha lá, que louco. Não adianta você achar que você vai furar uma parede de, sei lá, de concreto puro com seu dedo e bater num dedo, não vai furar. Agora, por algum motivo, se você desceu o elevador aqui, o elevador deu defeito, eu vou descer de escada, deu defeito na escada, eu vou descer de rapel, eu vou descer esse prédio aqui de alguma maneira e vou passar por essa parede e vou chegar lá do outro lado. Você vai chegar lá do outro lado, mas não vai chegar lá do outro lado furando, tentando furar a parede com a sua própria mão. Você vai morrer ali e não vai conseguir fazer isso acontecer. E o que acontece com muita gente? Insistir em projetos que visivelmente não vão sair daquela ótica ou daquele patamar ou daquele degrau, e achar que daquilo ali vai alcançar o seu extraordinário. Ou culpar o universo como, cara, eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara que faz a minha parte e eu não consigo. Por que eu não consigo? De repente você é até um cara esforçado, é até um cara dedicado, é até um cara que faz a sua parte, mas você está insistindo em uma ideia que não vai te levar ao extraordinário por esse viés. Mas, de repente, você pode buscar novas maneiras de fazer a mesma coisa para que essas novas maneiras de se fazer a mesma coisa possa possibilitar a sua condução para o seu extraordinário. Quais foram as mudanças que você foi fazendo sem desistir do seu sonho para que você conseguisse chegar lá? Porque não foi a primeira coisa que você tentou na sua vida, isso daqui me levou. Não, você falou, isso daqui não vai dar certo. Aí você foi mudando. O seu sonho sempre continuou o mesmo. Quais mudanças que você fez, assim? A primeira de mentalidade. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser para mim o que eu determinar que é para mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar uma couve na sua mão, um almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso. Não acho legal uma criança andando vendendo verdura, o lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer. Era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava para os meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. Cara, e pra criança isso é cruel, né? Tipo, você passar Cara, âmbito, quando você é criança, você tá nessa fase da escola que tudo é comparável. Tipo, a sua roupa, você tem vergonha onde você mora, você tem vergonha onde você veste, você tem vergonha que você anda. E ainda você ser julgado por um amiguinho, tipo, cara, é muito pesado pra criança, cara. Eu lembro que na época da escola eu tinha amigo que ele ia pra escola e um dos objetivos dele, ele queria almoçar. Ele não tinha almoço em casa, então ele ia pra almoçar. E tinha vez que a escola não dava almoço. E, cara, você via que ele tinha um orgulho tão forte que ele não falava que ele tava com fome, ele ficava tranquilo, mas você via que ele ficava triste, cara, no canto, assim, e você falava assim, caraca, meu, tipo, é muito cruel. Porque se um amiguinho do lado soubesse que ele foi lá pra almoçar, ia zoar com ele, porque a criança não entende. Então, tipo, é muito pesado, cruel. Né, a vida de uma criança de comunidade é muito cruel. O caos da miséria é absurdo.
É coisa que só quem passou sabe. Então, você não ter o que comer, você comer um broto de bambu, samambaia, umbigo de banana. Umbigo de banana é aquela parte roxa do cacho de banana. Sim. Você comer essas coisas para não ficar com fome. E você vê você passando com um carrinho de verdura para vender e ver seus amiguinhos jogando bolinha de gude. Eu não tive tempo de jogar bolinha de gude. Eu não tive o troféu do torneio de futebol, não tive chuteira. Isso faz falta. Eu sou filho do meio. Nascido e criado na década de 70 para 80. Eu vestia roupa usada comprada para o meu irmão mais velho, que na minha realidade a roupa era comprada para o irmão mais velho, depois a roupa passava para a irmã, chegava no filho do meio. Eu tinha que cuidar dessa roupa porque a roupa ainda ia passar para mais 2 irmãos. Eu assistia televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da minha comunidade que tinha televisão. O programa que ele queria, o dia que ele queria, que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima e um colchonete de palha no chão. É cruel pra caramba. Porque é natural a ideia do brincar. Talvez a criança nem tenha a maldade de que aquilo é desnecessário mentalmente falando, porque você tem que tentar manter a saúde mental, mas a criançada não sabia daquilo. Então um zoava o outro pela condição a mais. Se o cara tem uma bolinha de gude a mais do que você, ele já vai achar que ele é melhor do que você e vai te zoar. Imagina a minha condição, que eu não tinha nada disso. Eu não brincava, não tinha bola, eu não tinha chuteira, eu não tinha bolinha de gude e eu não podia estar brincando, eu tinha que trabalhar. E eles podiam estar naquela condição. Então, para mim, era pesado pra caramba aquilo. Só que se eu jogo a toalha ali e vou brincar também, talvez eu não estava aqui hoje gravando esse podcast. Eu não sei qual é a condição que eles estão hoje. Mas eu sei o quão foi importante para mim descobrir cedo que eu deveria quebrar todas aquelas crenças limitantes ali de que carne não era para mim, de que conga não era para mim, porque depois que eu consegui comer carne através da venda, aí eu vi que dava para eu comprar o que eu quisesse através da venda. Meu segundo passo foi comprar conga. O meu terceiro passo foi comprar minha própria roupa. E eu descobri que dava para comprar o que eu quisesse comprar. Mas como que você começou? De onde veio essa virada de chave, já que o ambiente não é um ambiente que te proporcionaria a possibilidade de acreditar que era possível? O problema é que está todo mundo esperando o melhor ambiente. E, na verdade, não tem... O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os do sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você está no caos da favela ou se você está no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar. Você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Eu sempre tive isso comigo. Seja lá onde eu passar, eu preciso ser a parte boa desse lugar. E sempre que eu morei em comunidade ou em bairro carente, porque a minha criação, ou ela foi em bairro pequeno de periferia, ou ela foi em comunidade de cidade grande. Sempre eu morei no pior do lugar. E às vezes no pior do lugar. E eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí, eu nunca usei droga. Não tem nada contra quem faz isso, mas é a minha opção. Eu cresci entre o fuzil e o livro. No cenário onde eu nasci, é como se a vida virasse para mim e falava, meu parceiro, é o seguinte, vou te apresentar, eu sou a vida, tá? Eu vou te apresentar como funciona aqui. Você nasceu, seja bem-vindo, você está na favela, tem um fuzil aqui, você quer pegar? E tem um livro aí, o que você escolhe? Eu falei, eu vou escolher o livro. Ah, mas o livro eu não sei onde ele está não, está escondido. Eu vou achar o livro. Pega o fuzil, tá mais fácil, o fuzil daqui. Não, eu vou achar o livro. E se você não achar o livro? Se eu não achar o livro, eu escrevo o livro, mas eu vou ser a parte boa desse lugar. Oi, conta pra mim isso daí, cara. Como que é esse negócio do fuzil? Tipo, você sabe que isso é possível, mas como que é? Como que foi na sua prática? Chegaram pra você e te ofereceram mesmo? Um negócio assim? Você falou, pô, não e tal? Como que é? Conta pra mim essa história na prática, só pra... Eu não vivi isso, né? Não de perto, assim. Eu queria entender na prática como funciona, qual que é essa... Quão difícil é você dizer esse não, assim, o quanto o ambiente te obriga ou não para ir por esse caminho. Como foi no seu caso, cara? É uma questão de sobrevivência até, né? É porque o que eu ouço muito é a galera que fala assim, não, eu não tinha outra opção. E eu penso, pô, será que não tinha mesmo? Porque você é uma pessoa que passou por isso, né? Então, como que funciona isso, cara? Me conta uma história aí real da sua vida. O não é dado pela postura que você tem. Você não precisa falar não com ninguém, sim com ninguém. A sua postura fala por si só. Então eu cresci ou em bairro carente, que sempre teve tráfico, ou em grandes periferias, que sempre... Não, em qualquer lugar que eu tenha morado, eu cresci, ou eu era o bairro carente do lugar, seja quando eu nasci em Minas, quando eu morei em Belo Horizonte, ou quando eu mudei para o Rio. Ou era a periferia desse lugar. No Rio se chama comunidade.
Ninguém nunca me ofereceu um fuzil. Ninguém nunca me ofereceu droga. Ninguém nunca me chamou para ser parte do tráfico. Pela minha postura. A sua postura determina como as pessoas vão chegar até você e com que tipo de abordagem elas vão chegar até você. E eu sempre fui criado por um cara que é meu pai, Velho Roxo, que eu sou muito grato a ele, que ele nos ensinou o básico do básico do básico, mas dentro desse básico ele nos ensinou a ter postura que a pessoa olhe para você e tenha coragem, ou olhe para você e não tenha coragem de te falar sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Então eu não precisei falar não para o fuzil. Eu não dei espaço para que ninguém me oferecesse um fuzil. Eu não precisei falar não para as drogas. Eu não dei espaço para que alguém me oferecesse drogas. Eu não precisei falar não para a prostituição. Eu não dei espaço para que ninguém chegasse perto de mim com a intenção de prostituição. É difícil pra caramba fazer isso pelo cenário que você está, mas não é impossível fazer isso. É possível. E o problema é que a galera vai se apegar ao ser difícil e aí vai. Por quê? A sedução visual da coisa é muito pesada. Porque o cara da comunidade, ele é o cara que tem o melhor carro, ele é o cara que tem a melhor corrente, ele é o cara que tá com a mulher mais bonita, ele é o cara que dá o melhor rolê, ele é o cara que faz a melhor festa, e o garoto, o primeiro ídolo de um garoto de comunidade é o dono do morro. Para ele, ele fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. Eu não tinha esse pensamento, que eu queria ser meu pai. Meu primeiro ídolo sempre foi meu pai. Pô, meu pai trabalhou pra caramba, meu pai sempre crê em Deus, meu pai leu a Bíblia desde criança, meu pai tem um amor inenarrável por minha mãe, meu pai criou 5 filhos em comunidade, sem nenhum deles pegar em arma, sem nenhuma das minhas irmãs engravidar na adolescência. Eu falei, cara, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Então eu não dei espaço para olhar para o externo e falar, eu quero ser aquele cara do fuzil. Eu queria ser meu pai.